Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha, né? Nossa aula de cálculo. Hoje estaremos abordando ou finalizando aí a parte de séries que nós tratamos até o momento, onde nós vimos os testes de você verificar se uma série é convergente, se ela é divergente, saber se ela é convergente, se é absolutamente convergente, se ela é condicionalmente convergente. Nós vimos aí teste da razão, teste da raiz, teste da integral. Bom, entramos também na questão das séries de potência, né? Onde nós trabalhamos, além da série infinita, nós também trabalhamos com uma função. Nós aqui trabalhamos com essa série de potência, pensando vamos dizer assim, com o centro na origem e com o centro fora da origem, onde nós tivemos, qual foi possível calcular os raios de convergência, intervalo de convergência. A gente vai fechar aqui agora com a série de Maclaurin e a série de Taylor. Bom, primeiramente, para que serve essa série de Maclaurin e essa série de Taylor? Bom, pessoal, ela é uma ferramenta que ela pode possibilitar você a trabalhar uma determinada função ou uma sentença matemática no qual a função é uma função complexa e você quer transformar, modelar essa função para um modelo matemático mais trivial. E hoje todo mundo sabe qual é o modelo mais trivial que nós temos para uma função matemática. Uma função polinomial, uma função de x ao cubo, x à quarta, x à quinta, não é isso? Então, basicamente o que nós vamos fazer é isso daí. E o que nós vamos precisar para isso daí? Bom, nós vamos partir do pressuposto aqui da série de potência, né? Lembra que nós vimos série de potência do tipo Cnx elevado a n, onde nós presumimos que o centro, né, de convergência da sua série estava na origem, e nós vimos também o Cn de x menos a elevado a n, onde nós vimos que era que o centro de convergência estava fora da origem. Nós vamos partir desse pressuposto, nós vamos trabalhar com os conceitos de derivada, lembrando que nós vimos também em alguma aula nossa aqui para trás, que quando você tem uma série convergente, uma série de potência convergente, a sua derivada de primeira, de segunda, de terceira, de quinta ordem também vai ser convergente. E essa vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar para pegar uma série, ou seja, pegar uma função e transformar ela em uma série. Que aqui nós vamos chamar de série de Maclaurin e série de Taylor. O procedimento para a gente analisar essa série, tá? O procedimento vai ser o mesmo. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui que nós vamos iniciar o nosso estudo com a série de Maclaurin. Vamos começar então com a série de potência simples. Veja que essa série aqui nós analisamos já em aulas passadas. Então eu tenho uma série de Cn, de C índice n, x elevado a n, com n partindo de zero a infinito. E aí nós teríamos a série representada abaixo. Se n vale 0, eu vou ter o C0. Se n vale 1, vai ser C1, x elevado a 1. Se n vale 2, C2, x elevado a 2. E assim sucessivamente. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar agora, pessoal, e tentar modelar uma função que seja, olha só, essa mesma função f de x e tentar encontrar uma série de Maclaurin para ela e depois, posteriormente, uma série de Taylor. Mas o que nós vamos fazer? Qual vai ser a finalidade ou qual é a diferença dessa série de Taylor, série de Maclaurin, para uma série de potência? É que, olha só, nessa série de potência, o que nós precisamos saber? Se nós soubermos quem é o valor dessas constantes, ó, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C10, nós já temos meio caminho andado para definir o valor dessa série infinita. E o que nós vamos fazer agora é definir quem é esse C0, quem é esse C1, quem é o C2, quem é o C3, quem é o C4 e assim sucessivamente. Ou seja, nós vamos representar essa mesma série aqui de um modelo diferente. Para isso, pessoal, nós vamos usar aquele conceito que nós vimos já em aula passada, que se você tem uma série infinita, né, e ela é convergente, possui um raio de convergência, um intervalo de convergência,
a sua derivada de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, seja lá qual ordem for, também vai ser convergente e também vai ter o mesmo intervalo de convergência. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu estou dizendo que a função f de x é igual a essa somatória, que é essa série infinita, que é igual a essa somatória que está embaixo. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos derivar a função f de x. Então, f de x é a mesma coisa que c0 mais c1 vezes x, c2x quadrado, c3 aqui. Beleza? Derivando f de x de primeira ordem. Então, quando nós derivamos ela de primeira ordem, olha só, pessoal, derivando isso aqui, derivando C0, C1x, C2x quadrado em relação a x. Esse C0 é uma constante, derivada de uma constante é zero. Então, o que vai sobrar aqui, pessoal? Vai sobrar, ó, derivada de C1x, vai sobrar só o C1. Derivada de C2x quadrado, vai ficar 2C2x, não é isso? Derivada de C3x ao cubo, vai ficar quem? 3C3x ao quadrado. Se nós tivéssemos o C4x à quarta, seria quem? 4C4x ao cubo. Estamos derivando, não é isso? Bom, e a derivada de Cnx elevado a n vai ser quem? Veja que eu estou derivando só o x aqui. Então, vai ser n vezes Cn vezes x elevado a n menos 1. Tá lá. Beleza. Lembrando que nas nossas aulas passadas, essa série aqui em cima, ela é convergente, tem raio de convergência e tem um intervalo de convergência. Essa série da primeira derivada também vai ter o mesmo raio de convergência, o mesmo intervalo. Derivando agora, pessoal, de segunda ordem, ou seja, calculando a derivada da derivada. Quando eu derivar essa segunda equação que está aqui para nós, ó, em relação a x, se eu derivar o C1, que é uma constante, vai dar zero. C2x em relação a x vai dar só 2C2. Derivando 3C3x quadrado, vai ficar quem? 2 vezes 3 vezes C3 vezes x. Derivando 4C4x ao cubo, vai ficar quem, pessoal? 3 vezes 4C4x ao quadrado. Não é isso? Bom, derivando n, Cnx elevado a n menos 1, vai ficar quem? N menos 1 vezes n, Cnx elevado a n menos 2. Então, a terceira equação. Beleza? Mas vamos continuar derivando isso aí, pessoal. Vamos continuar derivando isso aí. Se eu derivar de terceira ordem, olha só, esse 2C2 vai dar zero. Mais 2 vezes 3 vezes C3 vezes x vai dar 2 vezes 3 vezes C3. Não é isso? 3 vezes 4 vezes C4x quadrado. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 2 vezes 3 vezes 4 vezes C4x. Não é isso? Bom, derivando esse fator aqui, n menos 1 vezes n, Cnx elevado a n menos 2. Vou derivar, vai ficar n menos 2 vezes n menos 1 vezes n vezes Cn vezes x elevado a n menos 3. Não é isso? Então, eu estou derivando. Se eu derivar novamente de quarta ordem, olha só, esse 2C3, 2 vezes 3C3 vai dar zero. Quem que vai sobrar aqui? 2 vezes 3C4. 2 vezes 3 vezes 4 vezes C4 vezes x, a derivada disso aqui em relação a x vai dar quem? 2 vezes 3 vezes 4C4 mais. E aí eu vou derivar esse termo. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Então, se eu for derivando isso aí, pessoal, veja só, quem seria a nossa próxima derivada? Então, veja que esse fator aqui ia dar zero, não é isso? E se eu tivesse aqui, lá em cima, eu tivesse colocado um C5, x elevado à quinta, quem seria? Seria, quem é que eu teria? Teria, no caso, x elevado a 5, quem é que eu ia ter aqui para resolver? Eu teria, pessoal, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, C5. Não é isso? Então, a gente ia fazendo essa decomposição. Bom, qual que era o nosso problema, pessoal? O nosso problema era descobrir, ou seja, nessa série aqui em cima, é descobrir quem é o valor de C0, C1, C2, C3, C4, C5, porque o valor de x é o valor que você vai atribuir à sua função, olha lá, ó, o f de x. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar, pessoal, que nós vamos trabalhar aqui para x igual a zero. Bom, para x igual a zero, pessoal, partindo do x igual a zero. Se x é igual a zero, vamos pegar a primeira equação, essa primeira aqui em cima, ó.
x é igual a zero, C1 vezes zero vai dar zero, C2 vezes x ao quadrado, com x valendo zero é zero, então não vai sobrar só o C0? Está lá em cima. Ó. Então quer dizer, o f, ó, aqui embaixo eu teria o f de x. F de x igual a isso daqui. Só que se o x vale zero, f de zero vai ser só o próprio C0. Está lá em cima. Se eu continuar x igual a zero na segunda equação, então eu vou ter o f' de zero, que vai ser igual a quem? Ao C1. Concorda comigo? Por quê? Porque isso aqui tudo vai dar zero. Se eu continuar resolvendo isso aí, pessoal, veja, na terceira equação, x igual a zero, então eu vou ter f duas linhas de zero, vai ser quanto? 2 vezes C2. Esse fator aqui vai zerar, porque eu tenho um x multiplicando e x vale zero. Esse cara, x quadrado, vai zerar, vezes 3, vezes 4, C4 vai dar zero. Para trás aqui também tudo vai dar zero. Se eu continuar fazendo isso aí, na quarta equação, x igual a zero, então a derivada de quarta ordem vai ser quem, pessoal? Vai ser, aqui ó, vai ser 2 vezes C3, vezes 3, vezes 4, C4. Não é isso? Então veja que se eu for atribuindo x igual a zero, tanto na primeira equação lá em cima, como na segunda, os resultados que eu vou obter é f de zero é C0, f' de zero é C1, f duas linhas de zero é 2C2, f três linhas de zero é 2C3, 2 vezes 3C3, não é isso? E a derivada de quarta ordem vai ser quem? 2 vezes 3 vezes 4, C4, só substituindo aqui. Beleza, mas quem que nós queríamos descobrir? Nós queríamos descobrir quem é o C0, quem é o C1, quem é o C2, quem é o C3, quem é o C4. Então vamos lá. C0. Bom, o C0 não tem como nós descobrir mais nada aqui em cima, né? C0 é o próprio f de zero. Bom, quem que é o f' de zero? É o próprio C1, não tem como mexer mais. Agora, olha só, quem é o C2? O C2, pessoal, não vai ser igual ao f duas linhas de zero dividido por 2? Ah, mas por que apareceu esse fatorial aqui? Por quê, pessoal? Porque 2, o algarismo 2 é igual a 2 fatorial. Porque o fatorial é o quê? É a decomposição de um valor. Por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 vezes 0 fatorial. 0 fatorial por condição é 1, então a gente acaba aqui não utilizando. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Então, olha só, por isso que aqui, tá vendo? Ficou 2 fatorial, porque esse 2 ia passar aqui para baixo. Então, eu já coloquei ele fatorial. Ah, mas por quê? Então, vamos descobrir por que nós estamos usando fatorial. Vamos no de baixo aqui. Eu tenho, olha só, eu quero saber o valor do C3. C3 não vai ficar derivada de terceira ordem em 0 sobre 2 vezes 3? Mas 2 vezes 3 é 3 fatorial. Por que é 3 fatorial? Porque 3 fatorial não é 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 3 vezes 2. Da mesma forma, quem é o C4? Olha só, o C4 vai ser quem? Derivada de quarta ordem de 0 em 0, sobre quem? 4 fatorial, porque é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por isso que é fatorial. Se eu fosse calcular aqui, pessoal, vamos generalizar. Se eu fosse calcular o C5, quem seria o C5? Seria a derivada de quinta ordem em 0 sobre 5 fatorial. Quem seria o C6? Seria derivada de sexta ordem em 0 sobre 6 fatorial. E assim sucessivamente. Logo, o que nós podemos pensar então? Se você fizer isso aí e expandir para Cn, ou seja, para esse Cn lá em cima que nós estávamos lá, ó, quem vai ser ele? O Cn vai ser a derivada de enésima ordem, tá? Vai ser a derivada de enésima ordem sobre n fatorial. É claro que esse n para todo n positivo, beleza? Então, veja só, pessoal. Então, o nosso problema inicial já está resolvido. Quem que era o nosso problema inicial? Era descobrir quem é essas constantes. Porque esse x, pessoal, esse x lá na primeira equação, esse x aqui, é o x da minha função. E eu vou mostrar o porquê e aonde é que você vai aplicar essa série de macro. Fala assim, mas eu estou fazendo isso tudo aqui, eu vou aplicar isso aonde? Justamente naquilo que eu falei para vocês. Essa série de macro e a série de Taylor, ela serve para você trabalhar com uma função, a princípio uma função complexa, né? Seja em qual modelo for, seja você calculando uma derivada, seja você calculando uma integral, seja qual for o modelo que você estiver trabalhando.
e transformar essa função para um modelo mais fácil. Qual que é o modelo mais fácil de você trabalhar matematicamente? É a função algébrica, a função potência. Tá? Por isso que a série de macro parte de uma série de potência. Tá? Então, só para a gente resumir, então, como é que ficaria a nossa função? Tá? A nossa função, então. Veja só, pessoal. Então, veja que eu posso transformar isso aqui tudo em uma série de potência, uma série de macro. E como que ela pode ser escrita? Olha aqui como que ela pode ser escrita. Ela pode ser escrita simplesmente por quem? Por uma somatória da derivada de enésima ordem em zero sobre n fatorial. Ou seja, o que eu vou ter que fazer isso aí, pessoal? Vamos analisar agora um exemplo prático, só para vocês entenderem qual é a utilidade dessa série de macro. Ah, mas eu vou ter que usar isso sempre? Quando é que eu uso? É aquele caso que eu venho comentando com vocês. Existem ferramentas matemáticas que às vezes você não precisa utilizá-la. Porém, em alguns momentos, essa ferramenta facilita o seu cálculo. Quer ver bem simples? Olha só, pessoal, vamos pensar aqui. F de x igual a e elevado a x. E eu quero saber quanto vale isso aí para x igual a 3. O que você faz? Você pega a sua calculadora científica, vai lá e resolve quem? E calcula lá o valor de f de 3. Ou seja, você vai lá, calcula o f de 3. É quem? F de 3 é igual a i elevado a 3. Quando você bate aí na sua calculadora, dá 20,09. Bom, mas essa aqui é uma função simples, né? Beleza. Mas eu só vou decompor essa daqui na série de macro para vocês verificarem que o resultado a partir de uma série de macro ou de uma série de ou uma função que gerou essa série de macro, ela tem que ser a mesma ou o mesmo valor. Então, pessoal, recordando aí, como é que é a nossa série de macro? Não é assim? A minha série de macro vai ser quem? Ou seja, essa função f de x é igual a essa somatória da minha série, que é igual a essa somatória no segundo membro. Então, me ajuda aí, pessoal. Vamos calcular. Primeiro, f de 0. Quem é o f de 0? É quando x vale 0. E elevado a 0 vale quanto, pessoal? Vale 1. Concorda comigo? Então, acompanhe comigo, tá? Como é que vai ficar essa série? A gente vai discutindo aqui agora. Olha só, hein? A função f de x é igual a essa série de macro. Então, e elevado a x vai ser igual. Olha o primeiro elemento, f de 0. F de 0 é e elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Quem que é o segundo valor? É f' de 0. Pessoal, qual que é a derivada de primeira ordem de e elevado a x? Não é e elevado a x? Então, beleza. Essa derivada vai dar e elevado a x. Mas e elevado a x, quando x vale 0, não vai dar 1? Ficou 1 vezes, olha só, 1 vezes x, que está aqui. Beleza? Agora, quem vai ser agora? F, duas linhas de 0. Mas olha só, pessoal, qual é a derivada de segunda ordem de e elevado a x? Não é e elevado a x? Porque a função e elevado a x, a derivada dela de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta ordem, a derivada vai ser a mesma. Bom, só lembrando que aqui nós estamos tratando uma derivada simples, né? Se fosse uma derivada mais complexa, nós tínhamos que calcular a derivada dela normalmente. Então, veja, a derivada de segunda ordem de e elevado a x é e elevado a x. Não é isso? Agora, eu quero a derivada de segunda ordem em zero. Então, seria e elevado a zero, que é zero, sobre quem? Sobre 2 fatorial. Então, e elevado a zero é 1. Sobre 2 fatorial vezes x quadrado. Olha ele aqui. Ó. Quem é a derivada de terceira ordem de e elevado a x? Não é e elevado a x? Lembra, pessoal, que e elevado a x, a derivada de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, é e elevado a x. Então, quando eu pegar a derivada de terceira ordem em zero, o que vai acontecer? Vai ser e elevado a zero, que vai dar 1. 1 sobre quem, pessoal? 1 vezes x ao cubo sobre 3 fatorial, que é o que nós vamos fazer. Quem seria o próximo elemento que nós teríamos? A derivada de quarta ordem, vezes x à quarta sobre 4 fatorial. Não é isso? E quem é a derivada de quarta ordem da função e elevado a x? Não é e elevado a x? E essa derivada de quarta ordem em zero não vai dar 1? E não ficaria 1 vezes x à quarta sobre 4 fatorial? Então, veja que se você escrever
você pegar e colocar f de x igual a e elevado a x, é a mesma coisa que você pegar e elevado a x, que é igual a quem? A 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, e assim sucessivamente. Ah, mas como é que você pode me provar que essa função e elevado a x é igual a essa somatória infinita que eu tenho? Simplesmente, qual foi o valor que nós usamos lá em cima, pessoal, para x? Não foi 3? Vamos substituir o x por 3 aqui. O que eu fiz aqui agora foi só expandir um pouco mais. Porque, na verdade, como eu tenho uma soma de infinitos valores, eu fiz questão de ir utilizando até a gente chegar no mínimo o valor que nós aproximamos lá em cima. Então, olha só, pessoal. E elevado a 3, nós já vimos que é 20,09. Se você vier substituindo na série de macro, olha só. 1 mais 3 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 3 ao cubo sobre 3 fatorial, e você for resolvendo. Aqui eu resolvi, pessoal, até o 3 elevado a 12 sobre 12 fatorial. Esse foi proposital, para que a gente pudesse chegar aqui, ó, nessas duas casas iguais aqui. Então, veja, se você resolver essa soma de infinita aqui, ó, a soma dessa série infinita, você vai chegar, quanto mais você somar, mais próximo de e elevado a 3 você vai chegar. Lembrando que esse 20,09 não é o valor exato de e elevado a 3. Entendeu? Então, por exemplo, aqui nós temos uma função que ficou bem tranquila de resolver, né? Mas existem funções, e vocês já viram, que são funções um pouco mais complexas. Por exemplo, vamos pegar uma outra função que vocês já trabalharam, né, que é também fácil de você encontrar o valor na calculadora. Vamos pensar então agora aqui, ó, seno de x, uma função f de seno igual a seno de x, e quando você pensar para x igual a π sobre 6. Beleza. Quando você aí, pessoal, resolver, né, calcular a série ou expandir uma função em uma série de macro, ela sempre vai obedecer essa lei de formação. Lembra que vai ser o f de 0, o f' de 0 vezes x, o f duas linhas de 0 vezes x quadrado sobre 2 fatorial, o f 3 linhas de 0 vezes x ao cubo sobre 3 fatorial, o f, a derivada de quarta ordem 0 de x à quarta sobre 4 fatorial, mais a derivada de quinta ordem 0 vezes x à quinta sobre 5 fatorial, e assim sucessivamente. Então, a série de macro ela não vai mudar o modelo matemático, é esse. O que nós vamos fazer agora é aplicar. Para isso, pessoal, eu preciso que vocês agora, né, estejam cientes e lembrar bem dos conceitos que nós vimos sobre derivadas estudadas lá no cálculo 1, cálculo 2 e início desse cálculo 3. Então, vamos expandir isso aqui. Como é que ficaria, então? Como é que eu posso reescrever a função seno de x na série de macro? Como é que eu poderia fazer? Então, olha só, pessoal. Vamos lá. A primeira é a própria função f de 0. Quem que é a função f de 0? É a função seno. Então, seno de 0, que está aqui. Bom, quem é o segundo fator? É a derivada da função. Qual que é a derivada da função seno? Derivada de seno é cosseno, mas como é derivada em 0, vai ser cosseno de 0 vezes x, tá vendo? Quem que é o próximo fator? É a derivada da derivada. Se a derivada que nós calculamos de primeira ordem foi cosseno, qual que é a derivada de segunda ordem em relação a x? Derivada de cosseno não é menos seno? Olha aqui, ó. Menos seno de quem? De 0. Olha lá, ó. Derivada de segunda ordem. Vai olhando. Bom, agora eu vou derivar de terceira ordem. Derivada de menos seno não é menos cosseno? Então, a derivada é menos cosseno, pessoal. Então, como é que nós vamos fazendo? Nós vamos expandindo isso daí. Então, se a gente continuar expandindo, pessoal, veja só, nós chegamos até a derivada de terceira ordem, que deu menos cosseno, não foi? Qual vai ser a derivada de quarta ordem? Qual é a derivada de menos cosseno? Dá seno positivo. Só que a derivada de quarta ordem é em 0. Então, por isso que ficou seno de 0. Vezes x à quarta sobre 4 fatorial. Mais a derivada de quinta ordem da função. A derivada de seno é quem? É cosseno, mas cosseno de 0 vezes x à quinta sobre 5 fatorial.
E aí você vai expandindo. Bom, quem é a derivada de sexta ordem? A derivada de sexta ordem é a derivada do cosseno, que aqui, ó, que foi calculado na quinta ordem. Então, derivada de cosseno, menos seno. Mas menos seno de quem? De zero, porque a série de macro está trabalhando com f de zero. F, F', F duas linhas, tá vendo? Beleza? Bom, o que nós podemos fazer aqui agora, pessoal? Veja só. Nós podemos simplificar algumas coisas. Veja comigo. Seno de zero, aonde você tiver o seno e seno de zero, vai dar zero. Então, ó, esse primeiro fator, olha só o que vai acontecer na linha de baixo. Ó. Se você pegar essa somatória, que é o seno, ó, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1 vezes x, seno de zero é zero, vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial vai dar zero. Olha ele aqui. Cosseno de zero é 1 vezes o menos 1. Menos 1 vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Seno de zero é 0 vezes x à quarta sobre 4 fatorial, dá zero. Veja que a gente foi resolvendo essa parte aqui, colocando aonde está o seno, vai dar zero. Aonde está o cosseno, ou vai dar 1 ou vai dar menos 1, porque o cosseno de zero é 1. Beleza? Só que quando você multiplica pelo sinal negativo, ou positivo, né? E você vai fazer a operação do sinal. Beleza? Mas aí agora alguém está perguntando assim, mas por que apareceu essa série louca aqui, ó? Então como é que eu posso reescrever essa série? Porque eu tenho que pensar aqui, pessoal, eu preciso fazer isso aqui? Posso, se eu quiser reescrever eu posso, mas olha só, para a função seno nunca vai mudar, nunca vai mudar. Vou só reescrever aqui embaixo, pessoal, ó. Para a função seno, sempre nós vamos ter x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos 7x à sétima sobre 7 fatorial, mais 9x à nona sobre 9 fatorial. Quem seria a próxima, pessoal? Seria menos, né? Menos x elevado a 11 sobre 11 fatorial. Depois quem? Mais quem? X elevado a 13 sobre 13 fatorial. Então, o que acontece? O que dá para você perceber? Perceber que, de uma forma geral, quando você analisa a série de Maclaurin, só vai existir, ou seja, só não zerou aqueles no qual o expoente do x foi ímpar, não é? Olha só que coincidência, né? Então, a função seno ela sempre vai escrever dessa forma aqui, ó. E essa série que está aqui, ó, aqui no início ou aqui no final, é justamente isso. Porque olha só comigo. Menos 1, n partindo de zero. Menos 1 elevado a zero dá 1 positivo. Não é isso? Vezes x. 2 vezes 0 dá 0. Então, x elevado a 1. Olha ele aqui. 2 vezes 0 dá 0. Mais 1 dá 1. E 1 fatorial é 1. Ó, vamos pegar aqui agora o terceiro elemento, ó. Quem é que vai ser o terceiro elemento nosso? O terceiro elemento nosso da nossa série é quem? Ó? O primeiro elemento foi x. O segundo elemento foi x ao cubo sobre 3 fatorial. O terceiro elemento foi quem? X à quinta sobre 5 fatorial. Se você vier aqui, ó, olha só, x valendo 3. Menos 1 aqui, pessoal, elevado a 3. Como é que vai ficar isso daí? Não vai ficar menos 1. Não é isso? Vai ficar menos 1. E aí, quando você for resolvendo esses fatores, veja só, pessoal, que o que você vai encontrar é exatamente esses elementos que nós temos aqui, ó. Tá, beleza? Então, mas assim, eu preciso definir essa série? Bom, se você precisar representar essa série, tudo bem. Se não, o que você precisa é calcular a solução de uma função. Então, olha só, pessoal. Como é que seria se nós substituíssemos agora o valor de x, ó, nessa série aqui, por quem? Por π sobre 6. Olha aqui, se você for substituindo e resolvendo, e aqui, pessoal, eu expandi ela um pouco mais, tá? Eu expandi até a gente chegar na casa do 0,5, porque depois aqui, ó, não vai ter variação, ok? Então, ó, o que ficou? Se você resolver essa sentença aqui, ó, x, que é π sobre 6, menos 1, olha lá, está aqui em cima, vezes π sobre 6 ao cubo sobre 3 fatorial. Se você for decompondo isso aqui, o que você vai chegar é exatamente no 0,5. Então, o que eu quero que vocês entendam da série de Maclaurin? Para que ela serve? Ela serve para trabalhar, você pegar uma função que teoricamente é complexa,
transformar ou modelar ela matematicamente, transformar ela em um modelo matemático que seja fácil de eu calcular. Mas daí alguém está perguntando assim, mas eu já só mostrou funções simples, né? Mostrou aí e elevado a x, que eu vou na minha calculadora e resolvo. Seno de x, eu vou na minha calculadora e resolvo. Se eu fizesse de ln, eu vou na minha calculadora e resolvo. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos mexer um pouquinho. Vamos complicar um pouquinho só para vocês entenderem a importância dessa série de macro. Mas lembrando, pessoal, que a série de macro nunca vai mudar. F0, F' de 0 vezes x, F duas linhas em 0 sobre 2 fatorial vezes x quadrado, F três linhas, ou derivada terceira ordem em 0 vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Quem seria o próximo? Derivada de quarta ordem em 0 vezes x à quarta sobre 4 fatorial e assim sucessivamente. A série de Taylor sempre vai ser esse modelo matemático. Agora, é claro que essas derivadas dependem da função. E aí entra o que eu falei para vocês. Se a função for um pouco mais complexa, talvez em vez de você resolver ou calcular ela manualmente, o que não é muito simples, transforme ela em uma série de macro. Vamos pegar aqui só para vocês verem, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês. Olha só. Determine o valor dessa integral. Pessoal, se vocês tentarem resolver essa integral de seno de x sobre x, d de x, de meio a 1, olha, resolve-se manualmente. Você consegue resolver ela. Não vou dizer que não seja possível, que é possível. Só que você vai ter um trabalho imenso, porque para calcular essa integral não é tão trivial. Então, o que eu posso propor? Eu posso tentar, então, modelar isso aí de uma forma que me apresente uma sentença mais simples. Então, só para a gente começar a analisar, eu posso reescrever essa integral assim? Posso, não posso? Beleza. Então, olha só. 1 sobre x vezes seno de x, que continua tendo o mesmo valor lá em cima. Agora, olha só. A integral dessa sentença aqui, ou aqui embaixo ou aqui em cima, ela é complexa. Mas e se eu expandir esse seno aqui, numa série de macro? Se eu resolvo expandir ela numa série de macro, eu sou obrigado a fazer isso? Nesse caso aqui, pessoal, eu aconselho a vocês fazerem. Por quê? Porque você calcular isso aqui manualmente não é tão trivial. Torna-se um pouco mais complexa. Então, olha só, nós já verificamos no exemplo anterior que a série de macro para a função seno é essa daqui, não é? X menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, mais x à nona sobre 9 fatorial. E aí, é claro, quem seria o próximo, pessoal? Se aqui está positivo, o próximo seria negativo. Então, seria quem? Menos x elevado a 11 sobre 11 fatorial. Quem seria o próximo? Mais x elevado a 13 sobre 13 fatorial e assim sucessivamente. Beleza? Então, esse modelo matemático para a série de macro da função seno não vai mudar. Mas por que você está fazendo isso aí? Porque, olha só, se eu consigo expandir, porque o nosso problema de integrar aqui é essa função seno relacionada com esse 1 sobre x. Aí eu posso, pessoal, reescrever ela assim? Olha só, que interessante. Posso, não posso? Veja que agora eu tenho um produto de funções polinomiais, funções algébricas. Veja, se eu multiplicar, pessoal, fazer a distributiva, esse 1 sobre x e multiplicar com cada fator que está aqui dentro desse parênteses, olha só como é que ela ficaria. Não ficaria assim? Porque 1 sobre x vezes x vai dar 1. 1 sobre x vezes x ao cubo sobre 3 fatorial vai dar menos x ao quadrado sobre 3 fatorial. E assim a gente foi fazendo. Concorda comigo? Então, veja, uma das aplicações da série de macro é você tentar transformar um modelo matemático complexo em um modelo matemático mais simples. Veja, pessoal, o que é mais fácil você integrar? Integrar essa função que está lá em cima, seno de x sobre x, ou integrar isso aqui agora, x ao quadrado sobre 3 fatorial. Lembrando que esse 3 fatorial, esse 5 fatorial, esse 7 fatorial, 9 fatorial, 11 fatorial são constantes. Então, integrando isso aí, pessoal, olha só, se nós resolvermos integrar isso aí, olha como é que vai ficar, tá, pessoal? Olha só como é que vai ficar. Integral de 1 em relação a x é x.
Integral de x ao quadrado, não é x ao cubo sobre 3? Então vai ficar x ao cubo sobre 3 vezes o 3 fatorial, que está aqui embaixo. Qual que é a integral de x à quarta? Não vai ser x à quinta sobre 5 vezes 5 fatorial, que está multiplicando. Qual que é a integral de x à sexta? É x à sétima sobre 7, multiplicando pelo 7 fatorial, que está aqui embaixo. Olha só que ficou bem mais tranquilo. Eu tinha uma função complexa, seno de x sobre x, e agora eu tenho uma função simples, trivial. E aí agora, como é que eu resolvo isso aí, pessoal? Como é que nós resolvemos essa integral? Lembra, e agora vocês vão ter que fazer isso aí manualmente, tá? Eu vou deixar por conta de vocês, é bem tranquilo. Quando você calcula uma integral definida, o que você faz? Substitui o limite superior. Então, nós substituindo o valor de 1 aqui, ó, nesse resultado. Tá? E olha que eu coloquei aproximadamente, tá, pessoal? Coloquei aproximadamente só até o x à nona aqui, tá ok? Na verdade, né, nós usamos até o x à nona lá em cima. Então, resolvendo 1. Depois substituindo o x por meio. E aí vocês batem na calculadora. Lembrando, tá, pessoal, que esse 3 fatorial. 3 fatorial é quem? É 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 fatorial dá 6, não é? Então, ficaria x ao cubo sobre 6 vezes 3. Então, x ao cubo sobre 18. 5 fatorial vai ser quem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, você pegar esse 5 fatorial vezes o 5, ficaria x à quinta sobre o produto que você vai encontrar aqui embaixo. E aí, você vai substituir. Substitui o valor de 1, beleza? Vai encontrar um valor. Substitui o valor de meio, também nessa sentença, vai encontrar outro valor. E aí, eu não vou resolver aqui, porque fica fácil de vocês resolverem aí na calculadora de vocês. Dá para vocês fazerem separadamente. Nós fizemos muita integração integral definidas aí. E nós fazemos uma diferença. Quando você fizer isso aí e resolver, olha só. Essa integral aí, ela tem um valor aproximadamente de quanto? De 0,45298. Ok? Tanto que se você fosse resolver, pessoal, essa integral aqui em cima. Ó, se você fosse calcular essa integral aqui em cima. Integral de seno de x sobre x de meio a 1. Usando o conceito de integral para essa função aqui, você teria bem mais trabalho. Então, a série de macro, pessoal, ela serve para você fazer isso, para você pegar e fazer o quê? Transformar uma série, uma função complexa, em uma soma de fatores que são fáceis de você trabalhar. Não é fácil trabalhar numa série de macro aqui, ó. Então, você trabalhar tanto para a função seno como para a função e, x ao cubo, x à quarta, x à quinta. Ah, mas aparecem esses fatoriais no denominador. Mas o fatorial você calcula. Inclusive, pessoal, na sua calculadora tem como você calcular o fatorial. Então, veja só, o fatorial, quando você for na sua calculadora científica, abaixo da tecla Shift, então, grave isso aí, pegue a calculadora e acompanhe comigo na minha raciocínio. Abaixo na sua calculadora, abaixo da tecla Shift, tem uma tecla x menos 1 e tem um x fatorial bem por cima dela, não tem? Então, por exemplo, se você quer calcular 9 fatorial, o que você faz? Você calcula, ó, digita 9, você digita o 9 e digita o fatorial. E dá o igual. 9 fatorial é igual a quanto? 362.880. Então, se você quer calcular o 5 fatorial, digita o 5, o shift, a tecla do fatorial lá, ó, e dá o igual, que é 120. Então, veja que fica bem fácil de você calcular. Então, já estou dando a dica para vocês confirmarem se a resposta que eu postei para vocês aqui, que é de 0,45298, está correta. Beleza? Tranquilo? Joia! Então, nós vimos a série de macro. E a série de Taylor? Pessoal, a série de Taylor você define igual você define a série de macro. A diferença é, vamos recordar na nossa última aula, nós vimos série de potência. Nós tínhamos série de potência que era só C vezes x elevado a n. E nós tínhamos a série de potência que era Cn vezes x menos a elevado a n. Lembra? Qual que é a diferença entre eles? É que uma você tinha o centro na origem e a outra você tinha o centro fora o centro de convergência, né? A série de Taylor e a série de macro trabalham do mesmo jeito. A série de macro nós definimos a partir de quem? De Cn x elevado a n.
Então vamos pensar na nossa série de potência. Centro de convergência na origem. Agora, quem vai ser a nossa série de Taylor? O que vai mudar, pessoal, é que agora nós vamos trabalhar com a série. Primeiro, vamos trabalhar com a série de potência, onde o centro de convergência não está na origem. Então, se você olhar bem, nós vimos essa série aqui, ó, de potência na nossa aula passada. E nós vamos fazer a mesma linha de raciocínio que nós fizemos, pessoal, com a série de Maclaurin. Vamos lá, essa aqui seria a nossa primeira equação. Então, essa função é igual a essa somatória da série infinita, que é igual a essa somatória que eu tenho embaixo, essa expansão dela. Não é isso? Bom, vamos fazer o seguinte, quem seria a derivada de primeira ordem? Olha só, pessoal, derivada de primeira ordem dessa função. Quem que vai, dessa soma? Quem vai sobrar? Vai sobrar só quem? Vai sobrar só o C1, não é isso? Ó, por que só vai sobrar o C1? Por que só vai sobrar o C1? Porque, olha só, derivada de C0 não tem a variável, é zero. Se eu derivar aqui, ó, C1 é uma constante, derivando x menos A. Qual que é a derivada de x menos A? Não dá 1 vezes C1. Olha lá. Qual que é a derivada, pessoal, de C2x de x menos A ao quadrado? Aplicando regra da cadeia, não vai ficar 2 vezes C2 vezes x menos A, não é isso? Beleza? Qual vai ser a derivada, por exemplo, de C3 vezes x menos A elevado ao cubo? Vai ser quem? 3 vezes C3 vezes x menos A ao quadrado. Qual é a derivada de C4, x menos A à quarta? Ó, 4 vezes C4, x menos A elevado ao cubo. E assim sucessivamente. Qual que é a derivada de segunda ordem? Bom, derivada de segunda ordem, esse fator C1 vai zerar. Vai sobrar só quem, pessoal? Vai sobrar só o 2C2, porque a derivada de x menos A é 1 vezes 2C2, está aqui. Qual que é a derivada de 3 vezes C3, x menos A ao quadrado? Vou pegar 2 vezes 3C3, x menos A elevado a 1. Não é isso? Porque a derivada da função interna vai ser 1, então não vai alterar. Qual que é a derivada de 4C4, x menos A elevado ao cubo? 3 vezes 4C4, x menos A ao quadrado. E você vai expandindo. Quem é a derivada de terceira ordem? Da mesma forma. Veja que a expansão é a mesma. O que mudou, pessoal, da série de Taylor para a série de Maclaurin? É que a série de Maclaurin, lembra lá que nós só tínhamos x, né? Nós não tínhamos uma variação de centro de convergência. Concorda comigo? E aqui nós temos um valor de A. Então, olha só, x, quando nós tínhamos a série de Maclaurin, era C2 vezes x. Como é série de Taylor, C2, x menos A. Tudo bem? Então, se nós pensarmos aqui, ó, quem seria a nossa derivada de quarta ordem? Seria quem, pessoal? Seria 2, não é isso? Vezes 3 vezes 4C4, isso aqui ia dar 1, não é isso? Quem seria o próximo elemento? Seria 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, x menos A. Lembra que nós íamos fazendo? E aí, quando você expandir isso aí da mesma forma, pessoal, e tornando x igual a A, olha só, fazendo a mesma coisa. Na primeira equação, se x é igual a A menos A dá zero, então esse fator zera, esse zera, esse zera. Vai sobrar só quem? O C0. Então, o f de A é o próprio C0. Na segunda equação, x igual a A, não vai sobrar só o C1? Na terceira equação, não vai sobrar só o 2C2? Só que quando você vai fazendo e realizando o mesmo cálculo que nós fizemos na série de Maclaurin, não ficaria 2C2 igual a f duas linhas de A? Não é isso? Que é a derivada que nós temos? Só que nós queremos o valor de C2 e o 2 passou dividindo. Modelando isso aí, pessoal, e fechando a nossa série de Taylor, olha só. O modelo matemático é o mesmo, quer dizer, entre aspas, né? Quando você pensa na série de Maclaurin, é Fn em 0 sobre n fatorial vezes x elevado a n. Quando você pensa na série de Taylor, expande na série de Taylor, o que acontece? Ó, é Fn em A sobre n fatorial x menos A elevado a n. Se você comparar essa série aqui, pessoal, ó, essa série aqui de Taylor
com a série de macro, o que mudou é que, em vez de você calcular lá na série de macro, você calcula o f de 0, você vai calcular sempre o f de A. Então, o f' de A, o f2' de A, o f3' de A e a derivada da enésima ordem em A. E em vez de você ter só uma potência de uma função simples, vamos dizer x, né? Você vai ter sempre x menos A, que cai novamente naquilo que eu falei para vocês, que é o que nós vimos na série de potência, quando você tem um centro de convergência na origem e um centro de convergência fora da origem. Então, se você quiser aplicar a série de Taylor ou a série de macro, aí vai depender de qual modelo matemático para você fica mais fácil. A princípio, a série de macro ela é bem mais tranquila de você calcular. Concorda comigo? Beleza? Então, olha só, pessoal, vamos ver aí um exemplo para a gente verificar. Então, vamos pensar aqui o seguinte, essa é a nossa série de Taylor, né? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Vamos expandir a função seno de x, né, em uma série de Taylor em A. Então, veja, quando eu for trabalhar aqui agora, eu vou expandir a minha série de Taylor para seno de x, tá, em A. Então, eu vou lá em cima, pessoal. Primeiro valor que eu tenho. Então, eu tenho a função seno de x e acompanha comigo aqui, ó. Olha só, seno de x, tá aqui. Então, a seno de x vai ser uma soma. Então, vamos lá. O primeiro elemento que eu tenho na minha série de Taylor é o f de A. Mas o A está aqui, ó. F de A, não é isso? Então, quem é? F de seno, ó. Seno de x. Então, seno de A. Mais, olha só, cosseno de A. Por que apareceu esse cosseno? Porque veja que o segundo elemento é a derivada da função. Qual que é a derivada de seno? Não é cosseno? É em A. Está ali. Vezes x menos A. Qual é agora o próximo elemento? Derivada de cosseno. É quem, pessoal? Não é menos seno? Menos seno em quem? Em A. Vezes x menos A ao quadrado sobre 2 fatorial. Quem é o próximo elemento? Derivada de menos seno. Não dá menos cosseno? Menos cosseno de quem? Menos cosseno de A. X menos A ao cubo sobre 3 fatorial. Então, essa aqui é a expansão que nós temos. Se você falar assim para mim, Gelson, o A vale 0. Se você falar que o A vale 0 aqui, essa série de Taylor seu vai passar a ser a série de macro. Concorda comigo? Se você falar, não, eu quero que o A seja igual a 0. Se o A é igual a 0, essa série de Taylor vai passar a ser igualzinha à série de macro. Se você falar, não, o A vale 2, então a sua série aqui seria quem? Seno de 2 mais cosseno de 2 vezes x menos 2 menos seno de 2, x menos 2 ao quadrado, entendeu? Então, na verdade, a série de Taylor e a série de macro, pessoal, elas são muito similares. O procedimento de calcular é o mesmo, se você analisar. Então, vocês não vão ter que definir ela para mim, ela já está pronta. A série de Taylor é essa que está aqui em cima. A série de macro é aquela que nós já vimos. O que muda da série de macro para a série de Taylor? Que é f de 0, f' de 0 vezes x, f duas linhas em 0 sobre 2 fatorial vezes x quadrado. Beleza? Tudo bem? Então, quando você vai trabalhar as séries de Taylor e as séries de macro, é quando você tem uma função complexa. Então, é aquilo que eu falo sempre para vocês. Eu sou obrigado a utilizar a série de Taylor, a série de macro, ou outro tipo de série que eu vou trabalhar? Não, eu não sou obrigado a utilizar. Mas, porém, em algum momento, a utilização dessa série, ou a utilização dessa ferramenta, ela auxilia. Que foi o caso do exemplo anterior, pessoal. Aqui, ó. Aqui nós usamos a série de macro. Veja, se você for calcular essa integral aqui, manualmente aí, você pensar fazer ela aí, você vai ter um trabalho. Dá para resolver? Dá. Só que o trabalho é muito, né? É uma integral complexa. Mas quando você converte um dos fatores aqui, eu precisei converter um fator só. Eu poderia ter... E se eu tivesse dois fatores aqui, quisesse converter os dois para a série de macro e multiplicar? Posso também. Mas nesse caso específico foi proposital, né? Já eu verifiquei que a necessidade é converter só um. Por quê? Porque a hora que eu multiplicar esse 1 sobre x vezes a função seno, eu vou conseguir simplificar, que foi o que nós evidenciamos aqui. Ok? Então, resumindo, a nossa série de Taylor e a série de macro são séries que servem para você fazer o quê?
calcular a solução de uma função que a princípio ela é complexa. Seja que você vai resolver essa função aí numa integral, numa derivada, ou como seja possível você calcular. É claro que, né, pessoal, como você utiliza na série de Taylor e a série de Maclaurin o princípio da derivada, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, você tem que lembrar também que aquela parte da sua função que você for transformar ou expandir ela na série de Taylor e de Maclaurin, ela tem que ser diferenciável. Beleza? Tudo bem? Então, a aplicação dela vai depender da complexibilidade da função que você tem. Tá joia? Então, pessoal, hoje nosso conteúdo foi essa parte de série de Taylor e série de Maclaurin. Fechamos a nossa parte de séries. Próximas aulas estaremos tratando de outros conteúdos, que a gente vai acabar precisando abordar alguma coisa, principalmente sobre derivadas e integrais. Beleza? Então, um abraço a todos, que Jesus abençoe vocês, que vocês possam continuar se resguardando em seus lares. Aproveito para agradecer a paciência, a compreensão que vocês estão tendo, né, nesse momento difícil. Mas como eu sempre falo, para nós hoje o melhor remédio é esse isolamento, né? É a gente ficar se resguardando em casa. Tá bom? Um abraço a todos, que Jesus abençoe a todos vocês e também as suas famílias.